Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez quem vos saúda aqui, seu amigo, pastor Cleoto Silva. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já peço você para assinar esse canal, se inscrever nele e apertar o sininho da notificação. E fica até o final, porque hoje eu quero falar pregar um pouquinho sobre a vida do cego Bartimeu. Uma história muito maravilhosa. Eu sou muito apaixonado por esse contexto e quero trazer para você uma breve lições da vida de Bartimeu. Existem situações em nossas vidas que nos obrigam a tomar decisões. E essas decisões muitas vezes nos trazem consequências, mas as consequências que nos faz muitas vezes aproximar-se de Deus. Então, eu quero que você que possui sua Bíblia Sagrada, abra ela, por favor, por gentileza. Livro de Marcos 10, 46 ao 52, tá bom? Vamos ler? Está escrito assim: E depois foi Jesus para Jericó. E saindo ele de Jericó com seu discípulo, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: Chegai-se. E chegando-se o cego, disse-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E o Senhor Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A primeira lição que a gente aprende aqui é coisa linda. Irmão, para entendermos esse contexto, segundo historiadores, afirmam que esse moço não foi cego de nascença. Foi decorrente de uma vingança do exército de Roma que ele ficou desse jeito. Segundo historiadores, afirmam que ele era filho de Tineu. E Tineu era comandante do exército de Betel. Porém, quando Tineu se aposenta, ele vem para Jericó. E ele ali agora guarda, monta comércios em Jericó. Quando nesse período vai bater com o período que o exército de Roma invade Jericó e começa a confiscar todos os bens. E assim também Timeu, vendo isso, ele, como estratégia de guerra, começa a se projetar contra o exército de Roma. Então o exército de Roma, segundo o historiador, mata Tineu, arranca os olhos de Bartimeu e agora põe o nome do menino Bartimeu. Bartimeu, que significa Bar, filho, Timeu, o pai. Então, toda vez que alguém se levantasse contra o exército, ele falava: lembra do filho de Tineu, lembra de Bartimeu. Então, já dá para você entender um pouquinho da história. Agora vamos para dentro do texto. Meu irmão, perceba que esse moço, esse menino, vive um sonho frustrado, vive uma vida de sofrimento, ao qual ele, no primeiro versículo, a Bíblia já é fiel em dizer que ele mendigava na beira do caminho. Aonde? Na beira. Olha só, vamos ler para a gente entender. Olha só, versículo 46 está escrito assim, no final do versículo: Bartimeu, o cego, filho de Tineu, estava sentado junto ao caminho,
mendigando. Na beira, em outra tradução, na beira do caminho mendigando. Então, as primeiras coisas que a gente denota já no primeiro versículo é que ele era alguém que ficava de canto, excluído, em nenhuma posição que ninguém queria estar, mendigando. Entenda isso aqui, mesmo que as circunstâncias te empurrem para baixo, sempre irá decidir de você. A decisão sempre vai determinar de você. Esse texto nos ensina que as circunstâncias adversas não podem paralisar o projeto de Deus na vida de um ser humano. Isso aqui me prova que as adversidades, que os sofrimentos esperar, isso não paralisa o projeto de Deus. Perceba que no versículo 1 ele estava mendigando na beira do caminho. Então a Bíblia fala que ele começa a tomar uma posição, um posicionamento para a vitória. E o primeiro posicionamento é: e ouvindo que era, olha só, e ouvindo que era Jesus. Primeira coisa é ouvir sobre Jesus. Quando você está numa diversidade, num problema, o primeiro ponto para você se levantar é decidir aprender sobre o Deus que tem o poder de levantar. A Bíblia vai dizer que ele, ouvindo que era Jesus, ele não se limitou, ele não se acanhou porque era cego. Ele tomou uma decisão, e a decisão dele era clamar. Ele decidiu clamar dizendo, olha que coisa maravilhosa, ele começa a dizer assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: ó rei, tem misericórdia de mim. Quando ele começa a clamar de Davi, alguém se levanta. Eu vim falar aqui para você que toda vez que você se decidir se levantar dessa posição ruim que você está, toda vez que você decidir fazer algo na tua caminhada, alguém vai tentar te fazer recuar. Deus não te chamou para recuar, vai para cima. Ele não desistiu, mas a segunda vez ele clama mais alto. Como alguém tenta o repreender, ele clama mais alto. Olha só, versículo 48. E muitos o repreendiam, não era um só, irmão. Vai ter muitas pessoas para te repreender, para tentar te paralisar. Mas, olha só, para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Ele está dizendo: eu não vou desistir. É ele vai me ouvir. Cristo me trouxe aqui para falar para você que o seu milagre depende de você. Não desista porque alguém não acredita no projeto. Não desista porque ninguém acredita. Deus está dizendo: se você acreditar, vai dar certo. Olha que coisa linda. Então ele clama mais vez. E quando Jesus ouve isso, olha o versículo 49. E Jesus parou. Ou seja, olha o poder da decisão. Olha o poder do clamor desse moço. Parou Jesus. Jesus para. E quando Jesus para, aqui no versículo 49, ó, e Jesus parando disse que chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, porque ele te chama. Ou seja, alguém estava dizendo: você não pode clamar, esquece isso. Mas Jesus parou no clamor daquela pessoa e decidiu responder. Ó que coisa linda. Responder. Maravilhoso, não? Olha só que coisa linda. Então Jesus olha para ele e faz uma pergunta que é o tema desse vídeo de hoje. O que queres que eu te faça? Eu vou te repetir. O que queres que eu te faça? Assim Jesus fez. A Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo o cego falou: Senhor, que eu tenha vista. Quando o cego responde, Jesus falou assim: olha só, eu vou voltar um pouquinho para entender aqui, no versículo 49 ainda. Tem bom ânimo porque ele te chama. Naquele momento, o cego fez um ato aqui que paralisou, que para Cristo foi o mais importante. O que foi? Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa,
capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Primeira coisa, ele tirou aquilo que o prendia. Porque o que é isso, pastor? Uma capa, essa capa dava legalidade para ele mendigar naquela redondeza. Dava legalidade para ele mendigar naquela redondeza. Mas ele decidiu lançar-se a capa. Lançar a capa era sair dos cuidados. Era sair dos cuidados do exército. Então isso denotava que ele decidiu impor a sua fé somente para o Senhor Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que nesse momento, o Senhor, no versículo 51, pergunta: o que queres que eu te faça? E ele fala que eu tenha vista. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, ele viu, porque o Senhor falou assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Naquele dia diante, ele não ficava mais na beira do caminho, ele ficava no meio do caminho. Hoje, nessa tarde, eu quero falar para você, eu quero falar contigo. Deus tem sempre uma promessa para você, mas tudo depende da sua decisão. Se você decidir adorar a Ele, acima de tudo, lançando em si suas capas, Ele sempre te exaltará. Deus abençoe a sua vida grandemente e que Deus possa nos selar com essa fé de batimento. Podemos orar. Eterno Deus e glorioso Pai, nesse instante clamamos, ó Pai, por cada um que vai entrar nesse vídeo, que o Senhor possa dar fé de batimento. Aquela fé, Senhor, que rompe os limites, rompe os questionamentos, mas decide clamar ao Pai Todo-Poderoso. Então, nesse instante, neutraliza toda fúria, toda seta e todo elo satânico, e que teu nome, Senhor, possa ser glorificado nessa adversidade, nesse problema desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Isso clamamos e te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, porque teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima.